Glória a Deus. Vamos começar a ler do versículo 1, nós vamos ler uma parte. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podia falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou-lhe sobre os seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: ouve, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os nossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu-o seu pai, dizendo: que sonho é esse que viste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este caso no coração. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a história de José do Egito. Amém? Vocês ouviram já a história de José do Egito? É uma história famosa, uma história bíblica muito famosa. E José é muito conhecido em meio às histórias e eventos bíblicos. E José, para mim, é uma inspiração muito grande, uma inspiração e um exemplo de superação. É possível superar, é possível vencer. Talvez você olhe para dentro de si e pense assim que para você não tem jeito. Talvez você olhe para dentro de si, se vê se confrontando a si mesmo e dizendo: para mim a história não tem jeito, porque comigo aconteceu isso, aquilo outro. Porque fulano não me ama, ciclano não me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, não tenho apoio em casa. E vamos contar então a história de José. A Bíblia nos fala de José, que José era o menino mais novo, era o caçula da sua família, do seu pai. Era o mais novo, o pai dele já estava mais velho. Então, o pai dele, a Bíblia nos fala aqui que o pai dele amava mais ele do que os outros, ou demonstrava mais carinho, afeição a José do que os outros. Infelizmente isso acontece muito, de um pai, de uma mãe dar mais atenção para um filho do que para o outro, e infelizmente os
outros sentem. E por isso, os outros irmãos de José ficaram enciumados, com raiva, com muita raiva de José, com ódio de José. Jacó então fez uma túnica especial para José, deu a ele de presente. Aí os irmãos ficaram mais enciumados ainda. Eu imagino que José era aquele menino, aquele menino alegre, espontâneo, sempre com alegria, e isso contrariava os seus irmãos. Isso deixava os irmãos tristes. E ainda por cima, José teve um sonho, uma visão. E na inocência foi lá contar para os seus irmãos. Na inocência ele foi lá e contou: olha, eu sonhei que nós estávamos amarrando feixes de trigo lá no campo, e o meu feixe ficou de pé, e o de vocês se curvaram diante de mim. E os irmãos dele ficaram indignados. Quem que é esse José? Quem que é esse pirralho? Para vir cá falar que nós vamos nos prostrar diante dele, ele está achando o quê? E os irmãos ficaram indignados. José teve outro sonho. E aí ele contou novamente para os seus irmãos. Os irmãos ficaram indignados, inclusive até o pai. Mas o pai, pai, mãe, deixa passar para lá. Mas os irmãos não deixaram. Os irmãos começaram a perseguir José. Os irmãos então, certa vez, pegou José e quis dar cabo da vida de José, quis matar José. Ali na discussão eles quiseram matar José, tirar a própria vida de José. Lançaram José então. Vamos lançar José num poço para a gente ganhar tempo, um poço seco que não tinha água. Vamos jogar José no poço para a gente ganhar tempo. Mas a intenção era matar José. Aí você pensa o sofrimento de José. Na inocência, eu imagino que não tinha maldade, um menino ainda sonhador, porque a Bíblia fala que ele tinha 17 anos quando aconteceu isso. Um menino sonhador, e nessa idade é a fase de sonhos realmente. E os próprios irmãos de José o perseguiram a ponto de querer matá-lo. Imagina a tristeza e o sofrimento de José. E lançaram ele no poço. Aí, eu quero fazer uma observação nessa parte. Muitas vezes nós nos sentimos no fundo do poço, não é verdade? Muitas das vezes as pessoas se sentem no fundo do poço. José foi lançado no fundo do poço, literalmente. Ele está no fundo do poço, tanto emocional, destruído por causa da perseguição dos irmãos a quem ele amava, e no fundo do poço, literalmente machucado, esperando a morte, a traição dos seus próprios irmãos, a traição da sua própria família. Então os irmãos resolveram ali: não vamos matar não, porque ele é sangue do nosso sangue, nós não podemos fazer isso. E passaram os mercadores de escravos, e eles resolveram vender José como escravo. E assim fizeram, tiraram José e venderam ele como escravo. Pensa, um homem que era livre, um rapazinho cheio de sonhos, cheio de esperança, cheio de motivação, agora estava no fundo do poço, quase morto, à espera da morte, depois sendo
vendido como escravo. O menino que era amado pelo seu pai agora se encontra como escravo. E foi vendido. E ele foi levado para o Egito. Chegando lá no Egito, a Bíblia nos fala, que são muitos capítulos, nós não vamos ler, senão nós vamos ficar muito tempo aqui, não tem como ler. Mas daí para frente você pode ler e você vai acompanhar essa história. Chegando no Egito, ele foi comprado por Potifar. Ele foi comprado por Potifar. E lá ele começou a trabalhar na casa de Potifar. Só que José era moço, era rapazinho, era bonito. E a esposa de Potifar, a Bíblia nos fala que ela assediou José. José era um rapaz temente a Deus e não aceitou o assédio daquela mulher. E ele fugiu. E aquela mulher disse para o marido que José tinha assediado ela. Por causa disso, José foi para a prisão. Olha que idas e vindas na vida de José. Pensa como estava o emocional de José. Mas José era temente a Deus. Não importava onde José estava, ele era temente a Deus. Algo que eu quero dizer para vocês: não importe a sua situação, seja temente a Deus, porque Deus é o Deus que está conosco em qualquer situação, em qualquer lugar. José então foi lançado na prisão. Lá, José ficou tranquilo. Talvez naquela prisão, a pessoa ou as pessoas podem até tentar tirar sua própria vida. Pronto, a minha vida acabou, chega. A minha vida está destruída, chega para mim. Lá José apanhou, sofreu humilhação. Mas como ele era um homem temente a Deus, tinha Deus no coração, ele conseguiu conquistar o carcereiro. E o carcereiro passou a dar funções para José. Ele poderia ter sido, como posso dizer? A palavra me fugiu, mas ele poderia ter negado. Não, minha vida já está destruída, o que eu vou fazer? Já sou escravo, então vou ficar ajudar na prisão. Ele poderia ter ficado quietinho no cantinho dele. Ele poderia ter ficado quietinho. Ele estava preso, ele poderia ter se entregado à depressão, à destruição. Mas ele aceitou trabalhar na prisão de graça, sem ganhar nada. E ele começou então a ter funções na prisão. Ele começou então a administrar aquela prisão, a cuidar dos presos. E ele fazia isso com perfeição, de maneira que o carcereiro nem se importava com o que ele estava fazendo, porque ele confiava nele. Então, e Deus via, a palavra nos diz, no 39, 21 aí, vai para frente aí, 39, 21, diz assim: o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graças, olhos do carcereiro, graças aos olhos do carcereiro. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José na prisão. Esses dias eu ouvi uma pessoa que veio aconselhar comigo e ela disse: Deus não está me ouvindo. A pessoa procurou o próprio caminho, vivendo as consequências das suas próprias escolhas, e a pessoa ainda abre a boca para dizer: Deus não está comigo, Deus não está
está me ouvindo? José estava na prisão e a palavra diz: Deus estava com ele. Amém? E eu disse para essa pessoa que veio falar: Deus não está me ouvindo. Eu disse: não diga isso. E disse: me desculpe ser sincera, mas somos nós que não damos ouvidos a Deus, porque Ele nos ouve o tempo todo. Você pode estar no poço, na prisão, no hospital, aonde for, Deus está com você e Ele está te ouvindo. É nós que olhamos mais para o problema, achamos que não tem solução, que é o fim, que acabou, e não damos mais ouvido a Deus, e não acreditamos mais que há esperança, que é um jeito, que tem solução. É nós que não damos ouvido. José poderia estar naquela prisão e ele poderia ter se revoltado contra Deus. Ele poderia: não vou servir mais esse Deus mais, porque ele me permitiu ser odiado pelos meus irmãos, ele me permitiu passar por essas lutas todas, ele me permitiu ser lançado no poço, ele me permitiu ser vendido como escravo, ele me permitiu ser provado com assédio, ele me permitiu ser lançado na prisão. Mas ele continuou fiel, ele continuou temente a Deus, e a Bíblia nos fala que Deus estava com ele. Amém. E meus irmãos, e ele teve boa vontade. Ele teve boa vontade. Imagina se José tivesse sido lançado na prisão, ele se encostasse num canto lá e ficasse quietinho. O carcereiro falasse com ele assim: não, gostei de você, eu quero que você me ajude aqui. E ele falasse: não, não vou ajudar não. Ele fosse uma pessoa mal-humorada e não aceitasse, talvez a história de José tivesse encerrado naquela prisão. Mas José aproveitou a oportunidade. Quero abrir um parênteses: não importa onde você esteja, pode até ser na prisão, aproveite a oportunidade, porque Deus está até na prisão com você. Não importa a situação que você esteja, Deus está com você. E o que for colocado na sua mão, por mais que você vai dizer assim: para mim não vale a pena, para mim não compensa, faça com perfeição. Amém? E a Bíblia nos fala que havia presos também 2 servos lá do palácio de Faraó, e eles tiveram sonhos. Contaram para José. José revelou o sonho deles e os sonhos se concretizaram. Então José falou para um deles: falou: olha, quando você estiver lá no palácio, lembre-se de mim. Então um dos servos voltou para o palácio, trabalho, e apareceu uma oportunidade. O faraó estava tendo sonhos e ninguém interpretava os sonhos. Ninguém. Eles chamavam magos, chamavam tudo quanto pessoas, feiticeiros, tudo. E ninguém sabia o que significava o sonho de Faraó. E aquele trabalhador, então aquele servo, lembrou-se de José. E isso tinha passado muitos anos. Não foi assim não, o servo saiu, pronto, no outro dia o faraó teve o sonho e aquele copeiro já foi lá e mandou chamar José. Não, passou-se tempos, mas Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece de você. Por isso não importa quanto tempo você está na prisão. Essa prisão talvez não seja física. Essa prisão
aos olhos, mas é uma prisão psicológica, é uma prisão espiritual. Não importa o tempo que passar, Deus está com você e Ele se lembra de você. Amém, Jesus. Basta você manter o seu caráter firme no Senhor. Basta você manter a sua fidelidade, o seu temor a Deus. Que Deus se lembra e que Deus prepara coisas. Amém? Deus prepara coisas. Deus é um Deus de mistério. Você acha que Deus não estava em tudo aquilo? Deus estava. Tudo começou com sonhos de José lá no passado. E aí, então, aquele copeiro que falou: olha, Faraó, eu tive um sonho quando eu estava na prisão, e lá tem um jovem chamado José, e ele revelou meu sonho, e aconteceu isso e aquilo. Faraó então mandou chamar José. José veio diante de Faraó, e Faraó começou a contar os sonhos. Olha, eu sonho direto, todas as noites eu sou atormentado, e eu sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e de repente as 7 vacas magras engolem as gordas. E aí ele continua: eu sonho com 7 espigas de trigos cheias de fartura, depois vem 7 que estão murchas, vazias, e elas consomem as outras. José então falou: as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, as 7 vacas magras são 7 anos de miséria, de escassez, e assim também as espigas. E o faraó perguntou: e aí, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? José, um bom administrador, falou: olha, tem que ser feito isso, aquilo outro. Nós temos que guardar os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez nós venhamos ter para nós e para vendermos para aqueles que não têm. Aí Faraó então colocou José para governar o Egito. Faraó colocou José para governar o Egito. E assim José começou a governar o Egito. Naqueles anos de fartura. Depois veio os anos de escassez. E as pessoas começaram a ir até José para comprar os alimentos. E isso já tinha passado muito tempo. Quem vai para comprar os alimentos? Os irmãos de José. Os irmãos de José vão até José para comprar o alimento sem saber que ele era o irmão dele. Porque eles não sabiam para onde que José tinha sido vendido. Eles achavam que José já estava até morto. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que os irmãos de José chegaram até ele. José reconheceu os irmãos. E aí, o sonho de José se concretiza. Os irmãos de José tiveram que se prostrar diante de José. O sonho se realiza. E a palavra nos diz que José fez um teste com eles, não se revelou imediatamente. Eles foram em casa novamente, teve que trazer o filho mais moço. E José foi olhando, fazendo isso para ver a índole deles, se eles tinham mudado. E você acha que José ficou com raiva dos irmãos? Não. Não ficou. José, ele mandou que o servo da casa dele agora fosse para casa e preparasse um banquete para receber os seus irmãos. E ali naquele banquete, ele se revelou a seus irmãos quem era ele, e contou toda a história.
Amém? E depois ele mandou chamar o pai para morar com ele no Egito, toda a família. Concluindo, meus irmãos, essa história de superação. Concluindo, nós estamos nessa corrente, e essa corrente é as águas de Mara, o que te fere também pode te curar. José podia ter se perdido ao meio do caminho. José poderia ter tirado a sua própria vida. Mas, pela persistência de José, pela fé, pelo temor de Deus, e José soube aproveitar as oportunidades, Deus colocou ele como governador do Egito. Deus colocou ele não por cauda, mas por cabeça. Amém? Então, meus irmãos, não importa o que estamos vivendo, as coisas ruins na nossa vida, elas podem servir de caminho para nos dar vitória. Elas podem nos servir de escada para nos dar a vitória. E nós temos que saber aproveitar estas oportunidades. É saber canalizar aquilo que está dentro de nós de ruim para algo bom. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Então, se você está passando por momentos difíceis, se você está passando por lutas, se você tem várias justificativas por você estar assim, há pessoas que têm um ódiozinho de estimação, que tem uma mágoazinha de estimação. Essa aqui eu não abro mão. Essa aqui eu não largo ela. Eu não perdoo, não perdoo e não perdoo. Essa aqui eu vou levar para o túmulo. Para mim está acabado. Quantas pessoas têm vivido uma vida de destruição por ter canalizado as dificuldades, as lutas para o lado ruim e negativo da vida. José sofria perseguição dentro da sua casa, pelos seus irmãos, dentro da sua própria família, onde ele precisava mais de ser acolhido, amado, onde ele foi mais pisoteado. Mas Deus estava com José. Amém? Eu quero dizer para você, Deus está com você. E não importa o que você passou até hoje, não importa, não te arrancou pedaço, arrancou, sofreu, todos nós sofremos, mas a palavra também nos diz que nós temos que deixar para trás o passado, lançando para fora, para trás o passado e olhando para frente, olhar para o alvo. Amém? Olhar para o alvo, trazer a sua memória, a sua mente, o que te traz esperança. Coloque na sua mente assim: está ruim, mas o que isso pode me trazer de bom? O que isso pode me trazer de bom? Está ruim, mas amanhã pode ser melhor. Amém? E, meus irmãos, superando, perdoando. José, ele perdoou a família dele. José poderia ter se vingado dos irmãos dele, mas ele não se vingou. Amém? A nossa maior vitória é perdoar. José, imagina que José pensava assim: estou bem com Deus. Estou bem, estou governando o Egito. Para que eu vou guardar ódio? Para que eu vou
querer matar meus irmãos e destruir, ele se tornaria uma pessoa má com isso. Amém? Então, meus irmãos, creia em Deus o tempo todo e saiba que Deus está com você e que essa luta, essas tribulações, os sofrimentos, os períodos de depressão, de aflição, é só uma passagem. É só uma passagem. Logo ali tem uma luz. Logo ali na frente, a luz do Senhor vai brilhar na tua vida. Então creia. Diga assim: Deus está comigo. A palavra do Senhor nos diz que o choro não pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então creia nisso e não aceite ficar na prisão pro resto da vida. Não aceite ficar na prisão pro resto da vida. Deus está com você na prisão, mas Ele é o mesmo Deus que te livra da prisão, que te tira da prisão. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Aleluia. Quero convidar você a já vir aqui à frente. Nós estaremos orando. É possível, meus irmãos, é possível.